Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 6 de abril de 2026, segunda-feira. E no mês de abril, nós estamos realizando o nosso terceiro painel espírita Joana de Ângeles. Há 3 anos fazendo esse painel em abril. E hoje recebemos aqui, com muita alegria, o nosso irmão Alexandre Bulhões, que vai fazer a primeira palestra do nosso painel espírita Joana de Ângeles, que tem por tema Imposição das Mãos. Esse tema é o capítulo 3 dessa obra de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Otimismo, né? Otimismo. E o título é maravilhoso, Imposição das Mãos. Eu agradeço muito ao Alexandre por ter aceito o nosso convite, compartilhando conosco os seus conhecimentos. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou pedir à nossa companheira Márcia Moraes para fazer a leitura de uma pequena mensagem e a nossa prece de abertura. Depois eu passo a palavra para o Alexandre. E, Alexandre, você tem até 7h30, tá, meu amigo? 19h30, para fazer as suas reflexões. Márcia, por favor. É do livro Momentos de Reflexão, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Aquisições. Em qualquer tarefa de melhoria e elevação em que esperemos novas aquisições de paz e alegria, felicidade e segurança, não nos esqueçamos de que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. E que nossos pensamentos elevados a Deus, ao nosso Mestre Jesus, damos início a essa palestra, que a espiritualidade possa envolver o nosso irmão Alexandre, que ele possa transmitir a sua mensagem de forma simples e clara. Que Deus nos abençoe e que possamos ter grandes esclarecimentos diante do estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Nosso irmão Alexandre é trabalhador do Centro Espírita Frei Luís, em Jacarepaguá, né? Alexandre, a palavra está com você, que Deus te abençoe e também abençoe a todos nós. Muito obrigado, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder partilhar esse momento, né? Não o nosso, só fazendo uma correção, não o nosso conhecimento, a gente está só reproduzindo, mas um pouquinho do esforço que a gente faz aí em busca desse entendimento. Eu, de vez em quando, eu estou olhando aqui para o lado, porque eu cheguei agora rápido, e aí estou abrindo aqui, tentando abrir aqui o arquivo, mas já inicio falando um pouquinho sobre. É, peraí, deixa eu, deixa eu só atualizar. Quando a gente precisa usar é que as coisas começam a atualizar. Mas tá lá, vamos lá. São as provações. A gente vai. É, então a gente. Estou tentando abrir aqui o arquivo. A gente precisa, antes de qualquer coisa, né, entender, assim, quando Joana nos traz esse texto, que é um texto maravilhoso. Nossa, eu não estou conseguindo abrir aqui. Enfim, é, falando sobre a imposição das mãos, hoje, graças a Deus, né, nesse ponto Jesus não tinha passado tão claramente, mas quando Kardec vem já ali intuído, auxiliado, conduzido pelos bons espíritos, já começa a deixar muito claro que a ciência estaria ao nosso lado, nos ajudando, esclarecendo uma série de coisas. E hoje a gente vê o quanto isso é verdadeiro, né? Nós temos aí vários estudos que falam justamente sobre a questão da imposição das mãos. Alguns
algumas instituições é, levam em consideração vários levantamentos de tratamentos que são feitos é, com o uso da prece, o uso da oração. Então, aquele separa-se um grupo, ali o grupo que faz o tratamento alopático, né, sem as orações, e um grupo que faz o tratamento, né, alopático, o tratamento medicamentoso, seja lá como for, com toda a estrutura do outro grupo também, mas que aquele ali recebe as orações e as orações com pessoas presencialmente, né? Então as pessoas estão ali, se colocam ao lado, fazendo oração e tudo mais, e todos os estudos indicam um ganho em termos de resultado de tratamento muito grande para esses que receberam a oração. Aí eu falo assim: ah, mas a gente não está aqui falando de oração, a gente está falando sobre imposição das mãos. Sim, é verdade. Mas o termo imposição das mãos, ele vem justamente do fato de, no momento em que eu levanto a mão e direciono a palma da minha mão para alguém, eu estou justamente dizendo o seguinte: o meu pensamento, a minha energia, a minha intenção, e aqui eu abro um parênteses, porque quando eh, Kardec se dirige, quando Kardec se dirige aos espíritos perguntando qual o melhor uso da oração, a resposta ela é um pouco mais completa, mas os espíritos iniciam dizendo o seguinte: para Deus a intenção é tudo. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa real intenção em fazer o que quer que seja é o que realmente importa para Deus. E por que que a gente fala real intenção? Perdão. A gente fala de real intenção pelo seguinte: eu posso, por exemplo, eu não sei como é feito aí, né? Mas, por exemplo, no Lar de Frei Luís, isso não é unânime para todos. Cada centro tem a sua forma, as suas diretrizes, as suas normas e tudo mais. Mas, de um modo geral, a gente vê, por exemplo, algo semelhante. No Lar de Frei Luís, todos nós usamos branco. E qual é o objetivo do branco? Algumas pessoas, não, porque o branco, a energia. O branco, na verdade, nos facilita filtrar os pensamentos. Por quê? Porque no momento em que estamos usando o branco, nós olhamos para as pessoas e falamos assim: e estão igual a mim. No momento que estamos coloridos ali nas reuniões, é claro que não é toda reunião, mas você vai para um tratamento, você vai de branco, se você vai trabalhar, isso no nosso caso lá, tá? Qual é o objetivo? O objetivo é que eu possa olhar para as outras pessoas e não fique assim, e lá, aquela calça ali, aquela calça deve ter custado caríssimo. Ou então aquela blusa, aquela blusa tá assim, e aquilo não sei o que e tal. Quer dizer, o fato de uniformizar o visual me ajuda a conter o meu vício de julgar as pessoas. E ao fazer isso, o meu pensamento ele começa a ficar mais focado no meu objetivo. Né? Por que é que toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, seja tomar um passe ou fazer até uma cirurgia espiritual, ou seja lá o que for, enfim, inicia pela oração e finaliza pela oração, que é uma maneira da gente iniciar focalizando os nossos pensamentos, né, trazendo caramba, eu deixei a garrafa com líquido no carro, tá sol, vai esquentar, que não sei, aquela coisa que a gente tem de ficar, né, poluindo o pensamento, e a gente traz para aquele momento. Então, olha, eleva seu pensamento e ore, né? Eleve seu pensamento a Jesus, eleve seu pensamento a Deus. É uma forma da gente trazer o pensamento para o momento presente. E no final, é uma forma de intensificar as energias utilizadas ali naquele momento. Então, quando os espíritos respondem a Kardec, para Deus a intenção é tudo,
eles nos dizem o seguinte: a sincera intenção, né? Sincera intenção. Eles nos falam o seguinte: olha, se você vem para cá, né, por exemplo, no caso de uma reunião num centro espírita, né? Na verdade, eles falam em qualquer lugar, né? Templo, sinagoga, igreja, terreiro, seja onde for, não importa, não importa. Na rua, se for o caso. Mas se você vem para cá e o seu pensamento está disperso, tem algo errado aí. Então, a sincera intenção é a maneira deles nos dizer: você vem e coloca a sua intenção no seu objetivo. Se você vai para um tratamento, a sua intenção no tratamento que você vai fazer. Se você vai trabalhar, a sua intenção focada no seu trabalho. E por aí vai. Então, muitas vezes, por que a gente fala isso? Né? E aí a gente já vai entender a questão do texto que Joana nos entrega. Muitas vezes a gente fala assim, talvez vocês, provavelmente você já deve ter escutado alguma coisa assim, e assim, afirmo que já escutamos da nossa parte, coisas do tipo: poxa, mas você fez aquilo e foi ruim para fulano. E a pessoa diz: ah, eu tive boa intenção. Se a pessoa não aproveitou, problema dela. Essa é uma desculpa que a gente formula para dizer o seguinte: cara, eu fiz a minha parte, o outro é problema dele. E sim, a escolha do outro é problema da outra pessoa, sem sombra de dúvida. Mas no momento em que eu coloco a minha intenção e declaro, mesmo que no meu pensamento, não estou nem aí para a escolha do outro, a minha sincera intenção é só um proveito próprio. Eu não estou me preocupando com o outro. Então não existe aqui a empatia, a minha colocação no lugar do outro, né, para entender a necessidade do outro. Porque quando a gente vai, por exemplo, dar um passe, e o texto fala bem isso, né? Quando a gente vai dar um passe, eu faço a imposição das mãos e elevo o meu pensamento a Jesus, aos mentores, a Deus, ou seja lá a doutrina que for, aos santos, aos guias, enfim, não importa. Quando eu faço isso, perdão, quando eu faço isso, eu tenho que ali me colocar, falar, tem uma pessoa na minha frente. E eu preciso fazer o melhor para que essa pessoa aproveite o melhor. Ah, mas ela pode sair daqui, entrar num bar e encher a cara. Pode. Mas se eu puder, na minha doação, no meu pensamento, na minha energia, se eu puder, envolver essa pessoa para que ela negue, ou pelo menos contenha essa vontade de ir para o bar, eu vou estar dando o melhor de mim, porque eu estou me preocupando com o que essa pessoa vai fazer. Então, a imposição das mãos é muito mais do que simplesmente algo mecanicista, é como se fosse uma linha de produção. O primeiro, entra aí. Pai Nosso, fala, Deus, pô, me ajuda aqui, beleza, tá. Próximo, Pai, não sei o que e tal, falar, próximo. Não. A imposição das mãos é parte de uma doação nossa. Quando nós aprendemos a dar o passe, por exemplo, nós aprendemos, e há várias técnicas, né, de dar o passe, né? Quando nós aprendemos, o que nós estamos aprendendo ali é fazer uma declaração a Deus e aos espíritos mentores que ali estão, aos nossos protetores e tudo mais, é uma declaração que nós fazemos nessa nossa real intenção, ou melhor, nessa nossa intenção sincera de que nós reconhecemos a grandeza da divindade na oportunidade de nos doarmos ao próximo, de recebermos aquilo que for do nosso merecimento e de, se depender da nossa escolha, fazer o melhor pelo próximo. Então, é uma declaração de agradecimento.
pela oportunidade de ali estar. A imposição das mãos vai além, inclusive, porque a gente usa a imposição das mãos pelo fato de que, por exemplo, voltamos a dizer, num passe, alguém senta ou fica na nossa frente em pé e a gente levanta as mãos, a gente faz ali a imposição das mãos, nossa oração. Aqueles que conseguem sentir a energia fluindo, né, visualizam inclusive essa energia fluindo, aqueles que conseguem visualizar ou sentir, ou os dois, enfim. Mas nós podemos fazer isso sem sequer levantar nossas mãos. Porque a imposição das mãos é o quê? É uma postura física que nós utilizamos para uma oração. Mas, por exemplo, uma pessoa querida, né, a semana retrasada, a avó de uma amiga faleceu. E a primeira coisa foi, poxa, que chato, eu sei que você era muito ligada, não sei o que e tal. Você importa se eu fizer uma oração para ela? Ela, de jeito nenhum, vou ficar muito feliz. Aí ela me deu o nome completo da vozinha dela e nós fizemos uma oração. Aquela oração foi, de certa forma, um passe. Por quê? Porque na oração, quando eu digo isso, eu tenho certeza que todos aqui já fizeram isso. Todos. E nós fazemos isso toda vez que nós lembramos alguém que de repente está morando do outro lado do mundo. E a gente fala assim: poxa, fulano, que saudade. Ai, que Deus te proteja, te ajude nos seus objetivos. O que que a gente está fazendo? Imposição das mãos. Ou melhor, transmissão de energia através do pensamento, focalizando, utilizando uma ferramenta poderosíssima que é a oração, né, para direcionar essa energia benéfica àquela pessoa que fisicamente está do outro lado do mundo. Então, quando uma pessoa falece, a gente faz uma oração, e uma das coisas que aprendemos e gostamos sempre de repetir é: tem uma pessoa que já faleceu e que você sente saudade? Tem, beleza, todos temos, né? De uma forma ou de outra, todos temos. Pega o que que te faz sorrir, assim, aquela lembrança que faz você, quando você lembra e fala assim, ah, fulano, e você abre um sorriso de orelha a orelha, né? Segura essa imagem, mantenha essa imagem ali no seu coração. É como se fosse uma imagem de capa do seu livro de todas as memórias dessa pessoa. E toda vez que bater aquela saudade que aperta o coração, vai nessa imagem, vai nessa lembrança, traz ela para você como uma imagem de capa, como uma lembrança de capa, e faça uma oração. Porque nesse momento você vai estar direcionando a sua energia àquela pessoa de uma forma muito feliz. E aquele espírito vai receber essa energia, mesmo que ele não consiga identificar de onde vem essa energia, mas ele vai receber essa energia. Né? Então, assim, é uma forma que a gente tem de transmitir essa energia. Então, quando Joana faz sua colocação Rose, você consegue, eu não sei se você tem esse arquivo, mas você conseguiria compartilhar, se caso porque eu não estou conseguindo abrir, tá? Não, eu não estou conseguindo abrir aqui, se você tiver. Ah, então fale aí, qual é o arquivo? Não, o arquivo Do texto, do do texto. texto, do texto. Ah, pera, aguarda só um momentinho que eu vou Não, sem procurar. pressa. Já vou, eu tenho ele aqui. Aí Tá, eu sem tenho. pressa, sem pressa. Espera Então, só. assim, toda vez que a gente lembra de uma pessoa, o que a gente está fazendo é basicamente, né, é como se a gente colocasse a pessoa na nossa frente e impusesse as mãos. Ah, mas como estávamos dizendo, fulano faleceu, como é que eu vou fazer? Se eu fecho os olhos e eu focalizo aquela pessoa ali na minha frente, eu consigo mentalmente levantar minhas mãos, eu posso fazer até fisicamente, sem problema nenhum, né? Eu posso levantar e como se eu estivesse frente a frente àquela pessoa. E ao fazer isso, eu estou dando um passe nessa pessoa. Eu posso ali iniciar uma conversa mental. Então,
esse tipo de atitude, a ciência hoje em dia, né, a neurociência, inclusive, está aí, vem desde que se começou a estudar muito a questão da glândula pineal, né, as energias que recebemos, da espiritualidade, parará, parará. Alguns estudos hoje falam que a oração, ela, através da imposição das mãos, ela é capaz de causar mutação celular. E a gente até brinca, não é que nós vamos virar X-Men, né, saindo por aí, atirando raios pelos olhos, não é isso. Mas assim, essa mutação celular, na verdade, é uma mudança não do nosso código genético, mas um fortalecimento. É como, por exemplo, se nós estivéssemos debilitados e tomássemos uma injeção, né, de hormônios, de uma mega vitamina, e aquilo vai intensificar, vai fortalecer o nosso, a, a- a nossa estrutura imunológica, né, e vai modificar no sentido de permitir que nosso corpo comece a se fortalecer em relação a algumas doenças, comece a tratar através desse fortalecimento algumas doenças. É por isso que muitas vezes algumas pessoas, elas, apesar do resultado de exames, apontar essa pessoa como, falar assim, ah, fulano tem uma doença. Essa pessoa, ela não se sente doente. Então, é a diferença entre ser doente e estar doente, né? Alexandre, eu Então, consegui aqui, posso compartilhar? pode sim. Então, assim, a gente começa a entender, né? Nós tivemos, por exemplo, no período da pandemia, né, alguns estudos. Uma das pessoas que publicava bastante e falava muito dos estudos, por exemplo, o médium Rossandro Klingen, né, psicólogo e tudo mais, ele falava muito a respeito disso. Ele dizia, gente, não fica ali na televisão, na frente da televisão, né, olhando, porque no país tal morreram tantos, porque no país tal está dizimando. Não faz isso. Por quê? Porque 5 minutinhos na frente, né, da televisão, olhando tanta desgraça, faz com que o nosso sistema imunológico ele decaia. E muitas vezes nós saímos dali doentes, né? A gente fala assim, poxa, eu estou dentro de casa, não tive contato com ninguém, estou resfriado. Por quê? O sistema imunológico foi lá embaixo, né? Então, com todo respeito aos nossos amigos, nossos irmãos, né, da área é, é, jornalística, televisiva e tudo mais, todo respeito. Mas assim, a gente precisa dosar um pouco isso. Então, aquilo que recebemos precisa ser filtrado. E é Estão vendo nessa o filtragem. texto? Sim, sim. É, e nessa filtragem a gente consegue fortalecer a nossa energia. Então, na imposição das mãos, né, a gente identifica, por exemplo, e eu vou ler aqui uns trechinhos do texto, uma coisa que Joana vem trazer à tona para a nossa reflexão, que é a forma como Jesus tratava, né, as pessoas. Tanto que toda vez que alguém procurava cura, ele dizia assim: tua fé te curou. Ah, Jesus, muito obrigado, você me curou. Não, tua fé te curou, né? Ou a tua fé curou o seu filho, a tua fé curou a sua mãe, a tua fé era sempre a fé, né? Então, essa imposição das mãos nada mais é do que uma relação física, a postura de imposição das mãos, com a oração, com o pensamento. Mas só o pensamento, ele precisa ser, não basta, o pensamento ele tem que ser filtrado. Lembramos que num texto em que Kardec recebeu de maio de 1857, se eu não me engano, numa das publicações, esse texto ele aparece onde os espíritos dizem o seguinte: quando o ser humano tiver noção da capacidade
né, é, da, é, da, da força da oração e fizer o correto uso da oração, chegará um momento em que ele conseguirá, a raça humana, né, o ser humano, construir uma psicosfera ao redor do planeta de tal ordem que nenhum mal mais penetrará. A oração, a oração. E tem uma outra coisa interessante: imposição das mãos quer dizer uma atitude, uma ação. E Kardec nos traz uma observação muito interessante. Ele diz o seguinte: a oração é a ferramenta mais poderosa de cura, de proteção e cura. Mas a mais poderosa ainda é a ação caridosa ao próximo, que é a atitude, que é a atitude, que é a ação, né? Então, vamos ver aqui no texto rapidamente. Olha só. Quando nos identificamos com o pensamento do Cristo e nos impregnamos da mensagem de que ele se fez Messias, quer dizer, a mensagem de quebra de paradigma, a mensagem de divisão e também junção, né, de fortalecimento das leis de Deus, sempre temos algo que dar em seu nome àqueles que nos cercam em aflição. E aí, assim, se nos cercam em aflição, a gente, assim, pelo menos da nossa parte, nós lembramos logo do atendimento fraterno. O atendimento fraterno, né, ele não tem ali a imposição das mãos, ele não é o momento do passe, ele não é o momento do tratamento, mas ele é, na verdade, um tudo isso junto, na escuta, no sorriso, no olhar fraterno, né? Quando a gente é quase quando Jesus, quando alguém chegava até Jesus pedindo uma cura, né, uma benesse, alguma coisa, Jesus sabia, Jesus conseguia enxergar, né, a alma, abrir a tela mental daquela pessoa que o procurava. Mas ele sempre perguntava: que queres de mim? Por quê? Porque a pessoa precisava declarar a sua real, sincera intenção. E ao declarar essa real intenção, ela assumia um compromisso com Deus. Então eu dizia: Jesus, eu quero ser curado, eu quero ver, eu quero andar, eu quero, sei lá. Mas ele assumia, é como se assinasse uma declaração: Jesus, permita que eu trilhe um outro caminho. E que outro caminho era esse? Era o caminho da saída do pecado. A gente fala muitas vezes assim: ah, a doutrina espírita fala de pecado, né? A gente não fala de pecado no sentido como a palavra pecado é utilizado em algumas doutrinas, e nós respeitamos por completo, lógico. Mas quando vamos lá no texto da antiguidade, né, lá no na época lá de Jesus, né, o sentido da origem que veio, que hoje conhecemos a palavra pecado, ela dizia o quê? O pecador é aquele que está fora do caminho, aquele que errou o alvo. Que alvo é esse? O alvo indicado por Jesus. Então, aquele que sai do caminho está em pecado. Ou melhor, aquele que nega a mensagem, o ensinamento, as leis de Deus, é o que está em pecado, né? Então, é nesse sentido que a gente fala, né? Não da nação eterna, nada disso, né? Mas o fato de sair do caminho indicado por Jesus, né? De ter objetivos outros que não aqueles que as leis de Deus, interpretadas da forma como Jesus a fez, nos diz, fala, ó, é esse o caminho, é esse o objetivo, é por aqui que a gente tem que ir, né? Então, é muito importante que a gente entenda isso. E quando nós nos baseamos no pensamento do Cristo, tudo aquilo que a gente faz, ó, vai se afunilando para o caminho indicado por nosso mestre. E aí ele continua, ou melhor, Joana continua, né?
dentre os recursos valiosos que podemos dispor em benefício do nosso próximo, destaque-se a imposição das mãos em socorro da saúde ao quebrada ou das forças em deperecimento. E vejam, quando a gente fala de imposição das mãos, de novo, falando dentro da doutrina espírita, a gente lembra logo, né, o passe. A pessoa entra ali, pede, senta ou fica em pé, enfim, a gente faz a imposição. Mas olha só, uma criança, né, e, todos nós, em algum momento, tivemos uma situação assim, né? Ou na posição da criança, ou na posição daquele que recebia a criança, que caiu, ralou o joelho, né? E aí, o que que a mãe, por exemplo, faz? A mãe chega lá, faz aquele carinho, passa a mão, ó, passa a mão, dá um beijinho, né? Sopra, né? Para aqueles, né, de algumas décadas para trás, né, a gente tinha um remedinho milagroso, né, o bendito metiolate, né, que fazia a alma desacoplar por alguns momentos e depois voltava, né? Então, assim, tinha aquela coisa que já passou, passou, pronto, ó, já tá bom. E a gente, com a lágrima descendo, "Né, tá bom, tá bom." Passava. O que que é isso? Imposição das mãos. Que nossas mães, nossos pais, irmãos mais velhos, né, tios, enfim, alguma pessoa com mais idade ia lá, nos acolhia, passava a mão, né, dava um beijinho. Imposição das mãos. Então, é o momento em que olhamos para o nosso irmão, para o próximo, né? E a questão do próximo aqui é diferente daquela época em que Jesus se apresentou a nós, né? Porque naquela época o próximo era o próximo que comungava conosco. Quer dizer, é alguém da minha casta social e que me apoiava as minhas ideias. Qualquer coisa diferente disso não era o próximo, né? Então Jesus vem para dizer: não, o próximo é todo aquele que você aceitar. O próximo é todo aquele que você olhar para a necessidade dele e você aceitar, né? Como, por exemplo, na parábola do samaritano, né? Fala, tá lá caído, não conhecia, mas, poxa, esse é o meu próximo. E ele foi lá e acolheu. Então, nesse sentido, a atitude, né, o pensamento, a ação está muito entrelaçado. No momento em que fazemos isso e fazemos de coração, fazemos com a nossa intenção sincera, a espiritualidade entra em festa. Entra em festa. Eu digo, né, muito sinceramente, que eu não sou um médium que conversa abertamente com os espíritos, né? Eu não vejo, como muitos, já vi algumas coisinhas assim, mas muito, né, de relance, algumas coisas muito rapidamente, mas não, e não fico escutando. Então vem muito no pensamento, né? Eu falei assim, pô, esse pensamento não é meu. Às vezes, quando é uma coisa muito bacana, eu falei assim, não, esse aqui não é meu, não. Né? Eu ainda preciso de muita estrada para chegar nesse pensamento, para chegar nessa orientação. Então, a gente, com o tempo, se conhecendo mais, a gente vai chegando nesse esclarecimento. Mas a grande questão é que quando essas informações chegam e a gente fala assim, opa, eu quero isso aqui para aquele meu próximo, para aquele meu irmão. O que eu estou fazendo aqui é justamente isso que Joana está descrevendo para nós. E aí ela continua. Deixa eu só olhar aqui e tomar conta com o horário. Dá tempo. A recuperação de pacientes portadores de diversas enfermidades estava incluída na pauta de tarefas libertadoras de Jesus. Isso aqui a gente sabe, aos montes, né? Inclusive, tem uma expressão que é uma das expressões que inclusive André Luiz nos traz, né, que é a parte da psicosfera, né, e que hoje a gente entende como sendo aquele halo energético ao nosso redor que é formado pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos,
né? Então a gente lembra assim, "Ih, semana passada fulano passou por mim tão rápido que pisou no meu calo e eu fiquei uns 2, 3 minutos, né, reverenciando a 20ª geração dele antes de pensar, opa, eu não devo fazer isso. Aqueles 2, 3 minutos estão registrados lá na psicosfera, né? Então, por quê? Porque foi uma energia que eu desprendi e que fortaleceu esse halo energético ao meu redor. E aí é nesse sentido que a gente, às vezes, é apresentado a alguém, aí quando essa pessoa se afasta, a gente vira para aquela pessoa que nos apresentou e fala assim: quem é essa pessoa? Ah, não, meu santo não cruzou com o dela, né? Tem essa expressão, né? Não, meu santo não cruzou com essa pessoa. Não. E tem aquela outra pessoa que a gente fala assim: nossa, quem é essa pessoa? Ai, cara, que. Assim, a gente sente prazer de estar do lado, que maravilha. O que que é isso? É esse encontro energético, né? É quando existe uma sintonia de atração ou de repulsão nos dois casos. É claro, a gente pode dizer, ah, mas pode ser alguma coisa, né, do passado, quando nós nos afinizávamos lá atrás ou fomos inimigos. Sim, sem dúvida. Mas tudo isso é, reflete no nesse nosso halo energético, que é justamente a soma de todos nós que vai formar o que os espíritos chamaram de psicosfera planetária. É a soma de todos nós. Ah, mas aí alguém pode dizer, Alexandre, como é que eu faço? Porque semana passada, né, eu estava dirigindo, o irmãozinho me fechou e eu tive um momento em que meus pensamentos, né, eu tive vontade de sair correndo atrás dele e fechá-lo também. Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Jesus nos dizia isso, os bons espíritos nos dizem isso, nossos irmãos na espiritualidade e nossos irmãos psicógrafos, principalmente, nos trazem mensagens a esse respeito. Muito simples. Entendeu o que você fez? Faça diferente. A partir de agora. Quando Kardec pergunta aos espíritos qual a melhor forma de proteção, né, das más influências, e os espíritos respondem: já dizia um sábio na antiguidade, conhece a ti mesmo? É isso. No momento em que você reconhece isso e começa a entender que precisa, através de pensamento e sentimento, se modificar, você entende o mecanismo da imposição das mãos. É um sorriso, sabe? Teve uma coisa aqui, muito rapidamente, que eu entendi que eu reproduzia a educação que eu recebi dos meus pais, mas eu não reproduzia o amor que eu recebia dos meus pais. Como assim? Eu chegava na padaria e dizia: boa tarde, 2 pãezinhos, por favor. Muito obrigado. Fui educado, nada gentil. E quando a gente chega no ambiente e fala assim: ô, como vai? Boa tarde. Aquele pãozinho quentinho. Ah, não tem, poxa, não tem problema, eu tenho certeza que o pãozinho está delicioso. A pessoa que está te atendendo, ela se sente bem. De repente ela está ali horas e horas em pé, já está com o pé dolorido, a perna dolorida, né? A coluna já curvando. Mas quando você é simpático, o que que você está fazendo? Impondo as mãos para aquela pessoa, porque o seu pensamento está te colocando numa posição de doação. É isso, né? Então, a Joana continua aqui. De acordo com a gênese do mal, de que cada necessitado se fazia portador, ele, Jesus, aplicava o concurso terapêutico, restabelecendo o equilíbrio e favorecendo a paz, impondo as mãos, entre aspas, né? Porque é só uma figura de linguagem para fazer essa referência visual. Impondo as mãos generosas, cegos e surdos, mudos e feridos, renovavam-se, tornando ao estado, né, é o retorno, né, voltando ao estado de bem-estar anterior. A gente tem duas, na verdade, duas. Nós temos diversas situações, né? Mas tem duas que me vêm à mente agora, que é a questão de Lázaro, né? Que é a questão de Lázaro. Nós fazemos parte de um estudo
nossa, serviço de orientação mediúnica, eu quase que fugiu aqui, lá no Lar de Frei Luís, e estávamos falando para uma turma iniciante a respeito dessa questão, né? E a gente falando, não, Lázaro não foi ressuscitado, como se diz, né? Lázaro estava no estado é, de catalepsia, né? Então, o que hoje, inclusive, para muitos, até profissionais da área, às vezes fica difícil, né? É necessário que haja uma segunda opinião, que haja uso oh meu Deus, aparelhagem e tudo mais. Na época, então, era muito mais difícil, né? Então, o que que Jesus fez do lado de fora da cripta? Foi justamente isso. Com auxílio dos espíritos que ali estavam, ele direcionou o pensamento, os espíritos foram até Lázaro, claro, Lázaro já havia sido preparado, né? Foram até Lázaro e recobraram a saúde de Lázaro, né? Por exemplo, a mulher morroíça que foi até Jesus e ela, a fé dela era tão poderosa que ela, na oração que ela fez, gente, é que vocês não possam, mas eu lembro disso, eu particularmente fico arrepiado, emociona. Porque a oração dela, a fé era tão forte, tão poderosa, que ela dizia: eu não preciso tocar nele, eu não preciso que ele me dê atenção, eu só preciso tocar num pedacinho de sua veste. E a fé dela era tão poderosa que ela toca, né? Não foi. Eu esqueci o nome que se dá, né, que eles usavam para amarrar a veste, ficava ali pendurado, mas quando ela toca ali na ponta, tanto que ele para e diz: quem foi que eu senti de mim sair energia? Quem foi que me tocou? Né? E os apóstolos falam assim: mestre, a gente está aqui num tumulto danado, todo mundo te tocou. Ele falou assim: não, foi um toque especial. Então, ele já se colocava nesta posição constante de imposição de mãos. Ele já se colocava nessa situação de eu sou eu sou uma ferramenta de Deus. E através de mim, a vontade do Pai, no exercício das suas leis, sempre se fará presente. Então ele já se colocava. Nessas duas situações, ele se fez presente e ele, impondo suas mãos, de novo, não fisicamente, mas na sua postura, ele transmitiu a energia necessária com auxílio dos espíritos ali presentes, apesar de toda a capacidade dele, né? Mas com a atuação da espiritualidade também, que estava ajudando ali, a cura para que duas pessoas num estado de enfermidade grande pudessem recobrar a sua saúde, restaurando a sua saúde orgânica. Porque os dois já tinham a sua saúde moral em recuperação. Quando eles chegaram naquele ponto, a atitude deles já estava elevando a sua saúde moral. Então foi só uma questão de se colocar à disposição, né? Então, muitas vezes a gente fala assim: ah, fulano não quer a minha ajuda. Tudo bem. Então não vou ajudar. Tudo mal. Tudo mal, né? Por quê? Há necessidade que haja, vocês me perdoem, não vou lembrar agora as palavras, mas que haja, não é, a palavra não é essa, mas que haja a desgraça. Mas ai daquele que seja, né, ferramenta da desgraça. Então, quando eu faço algo de bem, de benéfico ao próximo e o outro não recebe, o não receber é escolha do outro. Mas eu aceito a minha posição como sendo ferramenta do Pai, ferramenta da caridade. Hum. Então, quando alguém para, né, às vezes a gente pega uma condução, né, ou então, né, Petrópolis, de modo geral, apesar do que Petrópolis também tem calor, né, mas, de modo geral, o Rio, escândalo, obrigado, escândalo é a palavra, né? É,
quando faz calor, o Rio de Janeiro, né, da onde eu tô, nossa, é bem quente. Então, quando a gente vai à rua, né, a gente está numa fila, alguém de repente puxa assunto. A gente fala assim, ai, não, tudo que eu queria agora era alguém para me. Nossa, né? Alguns de nós já perceberam que não tem como fugir, né? É aquela coisa do relaxa e aproveita, né? Relaxa e aproveita a oportunidade, né? Que os espíritos estão lhe dando, que Deus está lhe dando. Por quê? Porque aquela pessoa olha em você e diz: é com você que eu vou desabafar. Né? Então é aquele momento em que a gente abre o nosso coração e diz assim: segue em frente, pode falar, pode, que eu estou aqui como instrumento. Então nós temos que entender isso. Nós precisamos entender isso. Às vezes a gente está indo bem, né? Vou chegar cedo no centro espírita. A gente está indo bem e de repente acontece alguma coisa e a gente vai olhando, nossa, e agora? Daqui a pouco eu vou ficar atrasado. A gente fica. Aproveita. Nada por acaso. A gente aprende isso, né? Nada por acaso. Vamos olhar naquela oportunidade, porque de repente, se fosse outra pessoa ali, né, para atender aquele que está nos causando um atraso, talvez aquela pessoa não tivesse a atenção que nós podemos dar. E Jesus nos traz isso. Chico Xavier. Quantos relatos nós temos de Chico saindo e falando assim: nossa, eu preciso ir, eu tenho um horário, eu tenho que chegar, não sei o que e tal. E Emmanuel aparecendo no meio do caminho e falou: Chico, para. Não, mas eu tenho. Chico, volta. Mas eu tô. Chico, volta. E aí Chico abaixava, falava assim: tá bom, Emmanuel. Voltava e dava atenção para aquele irmão, para aquela irmã. E aí ia, quando a pessoa já desabafava aquela coisa que estava transbordando, Chico falava assim: olha, eu preciso ir, mas na volta eu te dou atenção de novo. Tudo bem? E a pessoa já estava, claro, a pessoa já tinha colocado para fora todo aquilo que estava sufocando. E lá ia Chico. Aí lá na frente, Emmanuel de novo fala assim: Chico, para, olha para trás. Tá vendo toda essa energia que tá vindo para você? Pois é. Se você não tivesse voltado, essa energia ia ser diferente. Porque a pessoa ia falar assim: caramba, eu pedi um minuto para Chico, ele não foi capaz de parar e me dar atenção, né? Então, naquele momento, ele dá atenção e recebe as benesses daquela sementinha de caridade que ele ali plantou. Então, tudo isso que. Você pode tirar o texto, até porque. Mas assim, já foi suficiente. Muito obrigado. Viu? Tudo isso que a gente visualiza aqui nesse texto, né, é justamente para nos chamar a atenção para o nosso comportamento. Nosso comportamento. Por isso que Joana coloca, entre aspas, imposição das mãos. E nos oferece o exemplo de Jesus. Que Jesus não parava, né, todo mundo que falava assim: Jesus, preciso de ajuda. Ele falava assim: ô meu filho, peraí, deixa eu impor as mãos aqui. Não era assim. Às vezes a imposição das mãos era a mão no ombro, às vezes no cabeça, às vezes no pé. Quando ele lavou os pés, o que ele estava fazendo ali era impor as mãos. E não só naqueles que ele lavava os pés, mas em todos os que estavam ao redor. Então é isso que Jesus nos clama a fazer. E é isso que a espiritualidade vem para reforçar, para explicar, né? E Joana, André Luiz e outros espíritos que vêm nos explicar o resultado das nossas atitudes, né? Cientificamente, né? Psicologicamente, em tudo isso, vem nos dizer, fala, olha, sabe aquela passagem lá, né? Em que o sujeito vai fazer a oferta dele e Jesus fala assim: não, peraí, deixa a oferta aqui, deixa aqui, isso. Volta lá no seu irmão, resolve lá com ele primeiro, depois você volta aqui. E aí faz a sua oferta. O que que é isso? Olha, vá lá e impõe as suas mãos. Vai lá e diga: eu te perdoo,
ou então diga, me perdoe, ou então simplesmente diga, eu estou aqui. Às vezes, tudo que a gente precisa é se colocar ao lado da pessoa. Sabe quando a pessoa perdeu algo, né, num acidente, a casa desabou, ou então um ente querido que faleceu, e por mais que a gente tenha esclarecimento, o coração sempre aperta e muito. Então, quando às vezes a gente não tem que fazer discurso, não, porque a vida é eterna, né, nós somos imortais, e porque... Não, às vezes tudo que a gente precisa é botar a mão no ombro, permitir que a pessoa nos olhe, a gente acena a cabeça. E simplesmente, naquele aceno, a gente diz: eu estou aqui para você. E essa é a real imposição das mãos. É nos colocar fraternalmente na atitude caridosa. E, particularmente, eu não sei de onde surgiu, né, a primeira citação ao dizer que caridade é amor em movimento. E isso é maravilhoso, né? Caridade é amor em movimento. E é isso. A imposição das mãos tem que ser o amor em movimento. Então, quando a gente chega num supermercado, por exemplo, e olha para o caixa, né? Às vezes a gente olha ali, a pessoa está ali há 3, 4, 5 horas, né? Tá com o bumbum já quadrado, já não tem mais, senta de lado, fica em pé e sai um pouquinho, estica a perna e volta. Já não tem mais posição, né? E a gente simplesmente vai passando a mercadoria, chega no final, quanto deu? Cartão, débito, Pix, sei lá, o que que foi, bota tudo na sacola e vai embora. Cadê a caridade? Mas quando a gente chega para aquela pessoa e sem saber, eu não preciso saber se aquela pessoa começou o turno dela agora ou se ela já está ali há 6 horas. Mas se eu olho e abro um sorriso e digo, olá, boa tarde, boa noite, né? Se a pessoa ainda assim, boa noite, assim, cansa um pouquinho, né? Mas daqui a pouco tá indo para casa para descansar, né? A pessoa fala, tá chegando, né? Foi, opa, ó, você já envolveu um pouquinho essa pessoa. Fazer isso é um ato de caridade. É isso que a gente está precisando fazer mais no mundo, né? E aí eu encerro aqui só dizendo o seguinte: quer ver um outro ato de caridade maravilhoso? Maravilhosa, um outro ato maravilhoso de caridade? Sem entrar, fiquem tranquilos, não vou falar do que causa conflito entre nós. Mas, por exemplo, várias pessoas às vezes chegam e falam assim: por que que não se fala de política em casa espírita? Não pode? Eu falei, pode e deve. Mas nós estamos preparados? E a gente sempre faz, escutamos certa vez essa pergunta, e a gente sempre replica essa pergunta. É, naquela última eleição, o seu candidato, não importa, não importa, e não vamos entrar nisso, tá? Se o seu candidato, e a gente sempre fala, não queremos saber, se o seu candidato ganhou, você orou para o candidato que perdeu, ou se o seu candidato perdeu, você orou para o candidato que ganhou? Ah, não. Por isso que a gente não discute, porque não estamos preparados. Precisamos exercitar mais essa caridade, mesmo quando algo acontece e que nos tira do prumo. Porque se exercitamos, a gente pode até sair do prumo, a gente pode até sair do equilíbrio, mas rapidamente nós voltamos. Então, fica aqui o nosso convite dessa mensagem, da questão da imposição das mãos e da troca dessa energia, né, que Jesus vem para nos ensinar a doar ao próximo. Nesse ano que nós temos aí de eleição, vamos exercitar a nossa oração a todos. A fulano, a todos. Que possamos ser apóstolos do nosso Mestre, olhando para quem quer que seja e ali enxergando o nosso irmão, que de repente já despertou, claro, assumindo que nós também despertamos, né? Tem isso, porque a gente pode ainda não ter despertado, mas nosso Pai sabe. Mas que nós possamos olhar e dizer assim: ah,
Não concordo, não concordamos. Então vai chegar o dia que você vai despertar, ou eu irei despertar. Nós concordamos, ou que bom que você já despertou, ou se nós estamos equivocados, vai chegar o dia que nós dois iremos despertar. E nesse processo que nós possamos compartilhar mais o nosso pensamento, caridoso, o nosso pensamento é de boas energias, impondo as mãos sempre em cada pensamento, em cada desejo, em cada vontade, sempre buscando em nosso Mestre Jesus, através do apoio que a espiritualidade na doutrina espírita nos entrega, naquele trabalho maravilhoso que Kardec proporcionou a todos nós, né? Motivos para sermos melhores a cada dia, porque de forma maravilhosa os bons espíritos vêm para nos explicar que não importa o que fizemos, importa o que a partir de agora fazemos. Porque tem uma coisa maravilhosa. Nós, a única maneira de esquecer aquilo que estamos aprendendo é se tivermos amnésia. Então, não vamos esperar a amnésia. Vamos fazer o melhor uso daquilo que estamos aprendendo todos os dias, nesse momento e em todos os outros momentos que temos oportunidade de passar, né? E que a gente possa, a cada momento desse, seja no beber, né, um gole de água, seja lá o que for, não importa, que nós possamos lembrar da imposição de mãos, mas no nosso pensamento, no nosso coração, e dizer: meu irmãozinho, eu te amo. Mesmo que o nosso pensamento, a nossa posição nesse momento esteja contrária, eu te amo. E vai haver o dia em que nós iremos olhar um para o outro e dizer: você lembra quando estávamos ali como em posições, né, contrárias e a gente se enraivecia? E iremos dar maravilhosas risadas, porque passamos por aquela oportunidade. E hoje, no exemplo de nosso mestre, nós somos verdadeiramente, através de uma intenção sincera, irmãos em nosso mestre. Então, que possamos todos seguir em nossa caminhada, aceitando a oportunidade de cada dia para fazer melhor aquilo que estamos tentando fazer, através da nossa reforma íntima, sermos melhores do que jamais fomos. Muito obrigado, meu irmão, pela sua palestra, pelo seu estudo, pelas suas reflexões, foram maravilhosas. Realmente, estamos envolvidos, né? Por isso, a imposição de mãos, que possamos sempre impor nossas mãos sobre os nossos irmãos, sobre o nosso próximo, seja ele quem for. Não é verdade? Exatamente. Então, meus irmãos, eu quero agradecer muito a presença do Alexandre aqui. Quero que ele leve o nosso abraço aos companheiros do Centro Espírita Frei Luiz, essa casa de amor que realiza esse trabalho de caridade, amor em ação, amor em movimento há tantos anos aí nessa região de Jacarepaguá. Um beijo do coração e leve o nosso abraço aos companheiros. Com Queremos toda lembrar certeza. aqui que semana que vem receberemos, dia 13 de abril, próxima segunda-feira, 18h30, o nosso irmão Sérgio Andrade, que vai falar sobre os desígnios de Deus, que é o capítulo 30 do livro Otimismo, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Dia 20, Ascensão Espiritual, capítulo 42, do nosso irmão Robson Valentim. E encerrando o painel espírita Joana de Ângeles, dia 27 de abril, teremos a nossa querida Ana Paula Oliveira, que vai falar sobre fantasias mediúnicas, no capítulo 52 do livro Otimismo. Então, são temas maravilhosos essa obra, Otimismo de Joana de Ângeles, e o nosso painel espírita Joana de Ângeles tem muita coisa boa para apresentar, como teve na noite de hoje, que foi muito bom mesmo, tá? Então, meus irmãos, agora, nesse momento, nós vamos encerrar. O Alexandre, quer dizer mais alguma palavrinha aí? Não, não, só dizer assim que uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá? Espero um dia ter a oportunidade de visitar a casa de vocês, vai ser uma alegria muito grande. E assim,
beijo grande no coração de todos e contem sempre com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Ah, queria dizer que Frei Luiz vivia aqui em Petrópolis, né? Na Sim, Igreja do Sagrado, ele tem lá o quarto dele arrumadinho lá. nós tivemos a visita, eu acho que umas 2 ou 3 vezes, acho que umas 2 vezes pelo menos, dos freis daí que foram Frei Luís para fazer palestra lá, para falar de Frei Luís. Foi muito bom, uma experiência maravilhosa, né? E assim, a gente fica muito feliz com tudo isso, né? Tem essa ligação aí grande com uma cidade tão Exatamente. gostosa como é Petrópolis. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando nosso painel. Eu vou pedir à nossa companheira Joana. Joana está em condições de fazer, porque está com probleminha na internet, né? A nossa prece de encerramento. Eu acho que sim. Pode fazer, minha amiga. Rose, Oi. Rose, a internet voltou. Quer que eu faça? Pode fazer, pode fazer. Agradecemos ao companheiro pelo estudo que ele nos trouxe nessa noite e convidamos a todos os companheiros nesse momento. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, a Francisco de Assis, a espiritualidade amiga, rogando amparo, proteção e auxílio. Que saibamos utilizar os nossos pensamentos na prática do bem e utilizarmos as nossas mãos sempre na ação do bem, do amor e da caridade. Lembramos sempre que nossas mãos foram dadas para o bem, para o amor e para a bondade, como o companheiro trouxe nessa noite. E que Jesus derrame bênção de luz sobre todos nós e o Pai amoroso permaneça sempre ao nosso lado, vibrando por nós e tenhamos a certeza desse amor imenso a nos ajudar, a nos auxiliar e nos orientar no caminho do bem, na graça de Deus. Glória a vós, Senhor. Então, encerramos aqui o nosso painel Espírito Joana de Anjos, o terceiro painel Espírito Joana de Anjos, agradecendo a presença de todos, agradecendo a Deus, a Francisco de Assis, a Frei Luís, Jesus Gonçalves, todos os companheiros espirituais representados aqui através de suas casas, e que Deus ilumine a todos nós, e que permanecermos firmes em prece por todos aqueles irmãos nossos que ainda se encontram equivocados, que ainda não compreendem perfeitamente o ensinamento de Jesus. Mas dia virá que haverá harmonia total em nosso planeta. Ó, um beijo no coração de todos. Muita paz e, como dizia Francisco, paz e bem para todos. Tchau, gente. Boa Obrigada noite, bom pela presença. descanso. Amanhã Boa Obrigada. estaremos de noite, boa volta. noite. Quarta-feira para os nossos estudos. Segunda-feira continuamos com o nosso painel. E vou pedir a todos vocês que compartilhem, né? Sempre essas palestras do nosso painel. Tchau, gente. Tchau.